Olá, estamos de volta para fazer um reforço ou revisitar tópicos recentes de vídeos recentes, trazendo uma perspectiva talvez um pouco diferente, um ângulo diferente, para reforçar, né, para ampliar a compreensão, tá? E talvez trazer uma ou outra coisa nova também, né? Expandir um pouco o assunto, mas sem querer necessariamente trazer mais assunto. A ideia é, na verdade, reforçar, encorpar, né? Dar mais caldo nessa compreensão. São assuntos exigentes, né? Assuntos que requerem bastante esforço e é essa ideia da demão, né? Vamos passar mais tinta aí nesse muro, vamos passar uma segunda, uma terceira camada de explicações. E eu vou começar pela ideia de semântica e aquela explicação da intuição, trazendo aqui um pouquinho a ideia da Gestalt, tá? Então, fica meio impalpável e de que se trata essa intuição de que já falamos, né? Que é um dos polos da experiência. Experiência como um todo, mas aqui a gente está falando especificamente até da experiência com formalismos. Aí envolveria até a matemática, mas mais especificamente as linguagens de programação. E aí eu vou acrescentar, eu vou tentar chamar a atenção, fazer aparecer, ou ficar mais evidente esse lado intuitivo a partir da experiência com imagens multiestáveis, que é um tópico muito reconhecido como o da Gestalt, que é um ramo da psicologia que ganhou muita força ali na primeira metade do século XX. Bom, a Gestalt é muito conhecida por essas figuras multiestáveis. Essa é um dos clássicos, né? Então, assim, algumas pessoas frente a essa imagem vão ver uma coisa, vão ter uma experiência. Mas algumas pessoas conseguem aí oscilar entre duas experiências. O que é que você está vendo agora? Você vê um animal? Ou você percebe talvez dois animais? É um problema de percepção aqui, especificamente falando, né? A Gestalt lida com a percepção visual aqui no caso. Bom, então essa figura, sim, ela tem duas possíveis apreensões, apercepções. A de um coelho, né, uma lebre, ou de um pato, um marreco ou uma ave, tá? Como é que eu vou explicar? Então, isso é o olho do coelho, aqui é o nariz e a boca do coelho, aqui são as orelhas, né? Já se for a ave, aqui é o olho da ave, aqui é o bico e aqui é a cabeça. Tá? Então, o que isso aqui está nos mostrando? Vejam, é o mesmo desenho no papel, é claro que na tela, né? Mas a forma de expressão é o mesmo desenho no papel, é o mesmo formalismo, é a mesma expressão, é a mesma coisa objetiva, mas a experiência é totalmente diferente. São duas experiências ligadas a uma mesma coisa, né? A um mesmo objeto, no caso o desenho. Então, o que que isso está nos mostrando? Que não é. A gente põe a culpa, né? Quando a gente vê uma coisa, a gente acha que tudo é a coisa, que não tem nada de nós mesmos envolvidos, né? Isso é de propósito. A nossa intuição, ela nos quer fazer sobreviver. Então, ela não tem tempo para ficar explicando para a gente que tudo é um jogo mental. Ela faz a gente acreditar que o jogo mental é a própria coisa, tá? Então, você olha o desenho de qualquer você tem alguma coisa, você não fica pensando que aquilo é uma intuição. Você faz a intuição ser a própria coisa, tá? Então, geralmente você pensa que tudo é o desenho. Você está vendo o desenho, tudo é o desenho. Não, tem o desenho, mas tem uma parte meio silenciosa e muito forte que é essa. Aqui a gente consegue
pôr a mão nisso, quer dizer, a gente consegue entender que existem intuições além do desenho, né? Tá? Então, aqui são perguntas só para repetir o que eu já expliquei. O desenho é sempre o mesmo, mas a experiência como um todo pode se mostrar bem diferente nas duas resoluções, né? O coelho e o pato. Onde está a experiência? Está completamente no desenho? Não, né? Não. Bom, então aqui é uma repetição, né, do que eu acabei de falar. Os dois polos contribuem. Uma, que é o desenho, é uma manifestação tangível e objetiva, tá? Mas a outra, mais difícil de ser notada, é justamente a experiência intuitiva e subjetiva, que é o ponto aqui. Eu estou querendo reforçar, dar mais elementos para se reconhecer isso, tá? E divirtam-se aí, porque não faltam figuras muito estáveis, ou até vídeos, né? Em movimento, um famoso é a bailarina. Pesquise pela bailarina, Gestalt. É uma das mais difíceis, né? A bailarina, porque você vai vê-la girando para um lado para o outro. Aqui nós temos uma imagem clássica, né? Que ela tem duas interpretações. Quais são? Essa aqui também tem duas, é mais difícil. Eu muito tempo eu aprendi, aí esqueci, eu ficava lutando. Hoje para mim ficou fácil reconhecer. Bom, as imagens aqui você pode ver dois rostos, um de frente ao outro, ou um vaso, tá? E aqui você pode ver uma mulher jovem olhando de lado, olhando para lá, ou você pode ver o rosto de uma velha, uma pessoa idosa, tá? Ah, existem tantas figuras, né? Tem a do tocador de saxofone, que ao mesmo tempo é o rosto que eu chamo da Mata Hari, né? Mas é um rosto assim de mulher. Procurem e exercitem-se e tentem realizar isso, de que a experiência, você está conseguindo tocar o seu lado da história, o lado da intuição, não é só o do desenho, tá? E aí, voltando para qualquer imagem, aí a gente esquece, tá? Quando tem a multistável lá, a gente pensa, tô vendo que... Aqui a gente acha que não tem. Tem um desenho, no caso aqui a foto, né? E tem a interpretação. Não é porque aqui não tem, tem duas, que deixa de existir a intuição, tá? Aqui a gente vai recair no caso de achar que tudo está no desenho, tudo está na visão. Eu estou vendo tanta coisa, né? Eu estou vendo isso aqui 3D, eu estou vendo isso aqui como um cilindro, eu estou na intuição de cilindro, eu estou na intuição de chapa, de pintura por cima, de coisa lá no fundo. Tanta coisa envolvida aqui no nível das intuições, tá? Então não é só a imagem, existe também. Não é porque aqui é estável que não existe, existe também. E esse é o problema. Tá? E eu tive essa ideia de voltar para a língua portuguesa e recuperar aquela palavra, aquela frase que não fazia muito sentido lá dos primeiros exemplos. As curvas da música líquida secaram a vermelhidão dos números telepáticos. Vejam, eu marquei aqui tudo no formal, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa aqui e a frase escrita é o polo formal, ou seja, a sintaxe, né? Então veja que na sintaxe tudo encaixa, tá? Então veja que eu pus um retângulo colorido aqui para cada unidade, né? Para cada unidade, mais ou menos unidade sintática, né? E fiz um losango geral, dando check aqui, dizendo, olha, formou a frase pela sintaxe. Mas, se eu pensar que cada ideia aqui me leva a intuições, eu não consegui formar a intuição do todo, tá? Então, mais uma vez, mostra que tem um espaço onde as coisas acontecem também que não aparece. Tá? É muito fácil fazer um verificador sintático da língua portuguesa dizer se essa frase está certa ou não. Mas é muito mais difícil fazer a inteligência artificial que diz a semântica dessa frase, digamos assim, tá? Por quê? Isso aqui para reforçar, ó, tem os dois, e esse aqui não aparece, tá?
mas ele também faz parte. E aí nós chegaríamos nas linguagens de programação, né? Então aqui eu escrevi PostScript, empilha 10, empilha 100, empilha o não, aí o exchange é o swap, né, do for em PostScript é exchange, subtrai e imprime na tela, tá? Então eu já botei 10, 100, inverteu 100 menos 10, 90, né? Inverte. Então tem várias semânticas aqui. Tem a semântica de empilhar cada um, a semântica de trocar os que estão na pilha, trocar a ordem. Tudo são intuições, tá? Que conferem com a máquina em funcionamento. Então confere com o que está escrito. O losango aqui é o que está escrito, é o que eu estou vendo escrito, né? Que é a expressão semiótica. Mas confere com a linguagem funcionando, com eu escrevendo isso e aparecendo 90. São duas fontes, tá? Mas, novamente, o ponto aqui é que, olhando isso, nós também temos o intuitivo. E esse intuitivo é a semântica final. A gente está sempre querendo ela, só que nós temos a semântica formal também, que é uma expressão, e aí elas têm que coincidir. Bom, veremos, voltaremos a isso, mas eu só quis reforçar, eu estou encerrando aqui esse primeiro tópico, eu só estou querendo dar mais elementos para valorizar, para explicar o que quer dizer intuição, né? Experiência intuitiva. É uma coisa filosófica, mas não é teoria. Tá? Olhar ali o pato e o coelho e ficar... Eu não estou querendo trazer teoria, definições, nada. Eu estou querendo fazer experimentos online, com a própria mente, tá? E é um clique que você começa a mudar a sua forma de ver você mesmo, porque nós não temos esse aparelhamento de intuições sobre intuições. A gente faz por tabela, por metáfora, indireto e na subjetividade. Eis a dificuldade, tá? Muito bem. Vamos para um outro tópico que é sintaxe e descrição da sintaxe, que ali ficou muito corrido, eu quero fazer mais devagar, tá? Então eu tenho uma linguagem 1 e uma linguagem 2. A linguagem 1 está aqui, ó. São sempre somas ou subtrações de dois inteiros, ou dois naturais. Eu vou falar naturais porque não tem número negativo, tá? Porque eu queria uma coisinha muito simples, mas aqui é uma linguagem. A linguagem de expressões de soma ou subtração de dois naturais, tá? E aí eu posso explicar isso em língua portuguesa, a soma ou subtração de dois números naturais. Veja, para o outro ser humano ele entende, mas será que eu conseguiria fazer isso num computador, um programa com essa definição? A gente tem que ter uma definição talvez mais matemática, mais mecanizável, mais formal, né? Mas está valendo para o ser humano, né? Como semântica para o ser humano, olha, se eu disser para outra pessoa, soma ou subtração de dois números naturais. Assim, essa string, né? Fazer um programa que entende isso aqui e reconhece a linguagem seria mais difícil. Mas não estamos nesse ponto ainda. Vamos deixar para depois esse problema de fazer uma máquina seguir essa descrição. Vamos dizer que eu consegui explicar para outro ser humano. Tá bom demais. Tá? Bom, a linguagem 2 é uma linguagem que eu exemplifiquei mais para frente. E aqui, usando a definição lá, eu criei mais exemplares, tá? Bom, eu olhei para a definição lá, olhei para esses exemplares e cheguei a uma seguinte explicação em língua portuguesa. Uma sequência de Bs, seguida de uma sequência de dois ou mais As e seguida de exatamente um B. Tá? Então aqui, uma sequência de Bs, seguido de dois ou mais As e seguido de um B. Uma sequência de Bs, seguida de uma sequência de dois ou mais As, terminando com B. Uma sequência de Bs, no caso aqui um só, mas está valendo, vários As, um B pelo menos, dois As e um B. Essa aqui é a mínima, né? Dá a impressão que essa aqui é a menor possível. Bom, segunda tentativa de descrever, expressões regulares. Entre colchetes é uma coisa só. Essa coisa só pode ser de 0 a 9
e aí se repete uma ou mais vezes. Aqui é uma vez, aqui é uma vez, aqui é 3 vezes, aqui é 2 vezes. Seguida de um mais ou um menos, um mais ou um menos, mais aqui, menos aqui. Seguida novamente de uma repetição de uma ou mais vezes de algum caractere. Né? Então aqui 3 vezes, aqui uma vez, aqui 2 vezes. Pronto. Isso é uma expressão regular. Bom, Bzinho aqui, né, repetido uma ou mais vezes, um A sozinho, outro A repetido de uma ou mais vezes, e um B sozinho. Eu fiz alternativamente um B obrigatório, seguido de 0 ou mais Bs, dois As obrigatórios, seguidos de 0 ou mais As, terminado com B obrigatório. Tá? Elas são equivalentes, vão dar na mesma, elas vão descrever a mesma linguagem, por isso eu escrevi as duas, mas não importa aqui, vamos seguir a primeira, tá? Então dá certo, né? Bs uma ou mais vezes, A e o outro A uma ou mais vezes e um B. Bom, terceira tentativa que foi aqui, preponderou ali no vídeo anterior. Eu começo com uma expressão, né? Quer dizer, o meu todo tem que ser uma expressão, é inicial no sentido da derivação. Eu vou mostrar um exemplo de derivação ali. É nesse sentido que é inicial, mas é como se fosse o todo. O todo é uma expressão, a expressão tem duas opções, ou é um número mais um número, ou é um número menos um número. O número não está especificado aqui, tá? Eu poderia ter especificado lá com uma repetição de 0 ou 9 uma mais vezes, está omisso aqui. E tem o caso da linguagem 2, tá? Novamente, o símbolo inicial é S, o S é de start. Eu troquei as letras, os símbolos não terminais aqui, para facilitar, botei T de triângulo e C de círculo, que é o que eu uso lá. Aqui eu não vou fazer desenho, mas lá eu fiz, né, os desenhos, uma segunda forma, não era BNF, mas era equivalente, aqueles garfos, né? Então aqui eu troquei porque até ficava confuso A maiúsculo, B maiúsculo, tá? Então o que isso aqui está dizendo? Que meu símbolo inicial é um S e todo um S ele é um T seguido de um A, um C seguido de B. T é uma coisa toda, o C é uma coisa toda, tá? Então vamos ver aqui, ó, nesse mais comprido, ele quer dizer o seguinte, que todos aqueles Bs são um T. E todos esses As aqui são C. Então fica, todos esses Bs correspondem a um T, seguido do A. Então estou seguindo essa primeira produção. Ó. Todos esses Bs equivalem a este T, seguido deste A, seguido de um C, um não terminal C, que equivale aqui a todos esses As, seguido de um B. Então, para que essa frase pertença à linguagem, eu tenho que reconhecer todo um T seguido de A, todo um C seguido de um B. Tá? Eu reconheci assim. Claro, aí você fala, mas por que você reconheceu que estes Bs todos são um T? E como você reconheceu que esses A são C? Aí eu tenho que fazer recursivamente, eu teria que ter feito recursivamente primeiro. Eu teria que aplicar as regras do T aqui, que são duas, e chegado a esse T. Eu teria que ter feito isso com os As e chegado a esse C. Tá? Não vou fazer aqui, eu fiz lá de alguma forma, volte ao vídeo anterior e vê se isso ajudou, tá? Mas aqui eu vou fazer a derivação, que é uma coisa que eu não tenho usado. Então eu parto de um símbolo inicial, por isso que chama inicial, na derivação, e ele é o todo do que eu vou chegar, ele é a frase inteira, sempre, tá? Bom, eu só tenho uma regra para substituir pela derivação, que é essa. Fiz a substituição. Então eu tenho que construir aquele cara lá embaixo, ó, aqueles 9 Bs seguidos de um A, aqueles 9 Bs seguidos de 7 As. Ali eu pus cores, mas não teria as cores, tá? Seria tudo um B final. Tá? Então eu tenho que chegar àquilo por substituições. Então, a primeira substituição foi essa na derivação, uma regra de produção. Bom, eu já saquei que eu tenho que criar os Bs. Ora, eu tenho duas regras para T. Uma é trocar pelo um outro T seguido de um B.
Fica confuso, né? Mas aqui é o antes e o depois. Aqui era o T antes, o T é recursivo. Eu permito trocar por isso que está em amarelo aí. Ou seja, um T seguido de um B. E aí, recursivamente, eu troco e vão começando a aparecer Bs. Né? Cada B, então, cada troca entra um B e esses Bs são o que ficaram dos anteriores. Tá? Então, eu vou fazendo as trocas, ó, até que eu chego aqui em 8 Bs. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Agora falta um B final. Aí eu vou usar outra regra. A regra é que eu posso trocar T por um B só. Pronto. Já cheguei onde eu queria. 9 Bs seguidos de um A. Bom, agora falta completar a parte dos As. E aí, novamente, um A já está lá. Eu preciso, então, de 6 As. O que é que eu tenho? É bem equivalente ao T, tá? Só que tem umas diferenças, mas é um A seguido de um C. Veja que o A aqui está na frente. Lá o B estava, o B estava atrás, aqui o A está na frente. Bom, aí é a mesma coisa. Vou repetindo, cada vez o A de antes vai ficando. Tá? Aqui eu estava com 2 As, agora aqui eu estou com 3, eu estou com 4. Aqui eu estou com 5, aqui eu estou com 6, falta 1. Tá? Em todos esses eu fiz a mesma substituição. Um C é um A seguido de um C. Então fica parecendo, né? Fica confuso, né? Mas preste atenção que eu estou deixando o A do anterior e trocando o novo C por um outro A com um outro C. Tá? Bom, no último, eu tenho uma regrinha que me permite trocar só por um A e cheguei. Cheguei naquela expressão, naquela frase, naquela sentença. Então, eu queria reforçar isso. Quando a gente escreve uma gramática assim, nós estamos dizendo que eu estou olhando uma sentença que eu quero classificar como S. Aqui eu estou vendo uma sentença que eu quero classificar como T. Aqui também estou vendo uma sentença que eu quero classificar como T. Aqui eu estou vendo uma subsentença, né? São subsentenças. Podem ser subsentenças, né? Eu estou pegando subsentenças e quero classificar. Isso quer dizer que um trecho dela eu vou conseguir classificar como T, outro trecho dela eu vou conseguir classificar como C, tá? Aqui eu estou dizendo que um trecho dela eu vou classificar como T. Então, voltando lá, ó, todo esse trecho aqui, ó, BBBBBB, é um T. E o trecho BBBBBBB também é um T. Tá? É isso que está dizendo. Portanto, eu vou conseguir chegar a uma hora que eu classifico tudo isso como um T. Eu poderia ter feito ao contrário, né, de baixo para cima. A gente, quando faz derivação, é meio de cima para baixo. Então, terminei essa forma alternativa ou complementar. Eu queria comentar, ó, a língua portuguesa, as expressões regulares e o BNF são formas de descrever a sintaxe. A expressão regular não vale tanto, porque ela não descreve qualquer sintaxe, só das linguagens regulares, então ela está meio fora. Deu certo para essas linguagens que eu trouxe. Né? São linguagens, as linguagens que eu exemplifiquei são linguagens de primeira, ou são linguagens regulares. Então as expressões regulares valeram, mas num caso mais geral não valeriam, tá? Então deixei aqui meio de lado, vamos falar da BNF da língua natural. Como eu comentei anteriormente, a língua natural ela se explica, mas ela se explica muito mais para um ser humano que entende, tem um poder, o poder de compreender a língua portuguesa, sentenças da língua portuguesa como um todo. Quando eu adoto o BNF, eu estou com uma linguagem formal, uma linguagem mais baseada em regras, regras de combinar o que vem antes, vem depois, o que se repete, o que não repete. Então a própria linguagem, na sintaxe dela, já tem a semântica, né? Já tem uma semântica de sequência. Né? Então isso que é a vantagem de usar linguagens regulares. E o problema das línguas naturais, porque a semântica total do mundo, das coisas, não é tão redutível a uma coisa formal. Tá? Expressar linguagens formais com metalinguagens formais
é favorável. Tá? Bom, e o que ficou faltando foi exemplos. Eu dei lá uma ideia do que é semântica operacional, dei uma ideia do que é semântica denotacional, mas ficaram faltando exemplos. Então, antes de chegar lá, eu queria também dizer o seguinte: qual que é o jogo? Tá? Compiladores e interpretadores são registros da semântica também, está valendo. Implementar uma linguagem é uma maneira de expressar formalmente a semântica da linguagem como um programa. Tá? O interpretador PostScript, escrito em C, é a semântica do PostScript para quem sabe a semântica do C. A semântica do C é conhecida, tá? Então está aqui. Ó. Eu conheço a semântica do C, então eu faço um programa em C implementando o PostScript. Então, isso é equivalente à semântica do PostScript. Tá? Então, a semântica do PostScript, com suas palavras, com sua semiótica e com sua operação, é equivalente a eu poderia entender se eu visse o código-fonte do interpretador PostScript em C com a operação do C. Tá? Eu posso fazer um compilador C em C. Eu posso fazer um compilador C em linguagem de montagem. Tá? Então, quando eu faço o compilador C em linguagem de montagem ou compilador C em C, eu estou expressando a semântica do C no programa, para quem sabe C, que é meta circular, né? Nela mesma. Ou, para quem sabe a linguagem de montagem, né? São dois casos, tá? São dois casos. Muito bem, isso está valendo, tá? Então, sempre que você quiser entender o que é uma linguagem, você pode olhar o código-fonte dela, do interpretador do compilador. Só que isso aí, primeiro, é gigantesco, é super detalhado, exige um conhecimento preciso da linguagem, da outra linguagem, tá? Então, na prática, quem trabalha com projeto de linguagens, ele não quer usar uma outra linguagem de programação, ele quer expressar a semântica em uma metalinguagem que é mais light do que uma linguagem de programação inteira, tá? Aí que vem a semântica operacional e a semântica denotacional. Esse que é o jogo. É uma linguagem formal também, como as linguagens de programação, só que ela não é feita para ser implementada, ela é uma espécie de formalismo mesmo. E aí eu posso pegar o PostScript e descrever a semântica do PostScript na semântica operacional. Tendo a semântica operacional como metalinguagem, eu expresso as ideias do PostScript. Eu posso expressar Lisp em semântica denotacional, que são exemplos. Né? Você pode fazer de qualquer jeito aqui. Você pode expressar C em semântica operacional e aí por diante. Faltou essa explicação, mas essa compreensão, entendam, né? Que a gente está buscando formalmente traduzir as intuições. Nós temos as intuições do C, do PostScript, do Lisp. E aí nós queremos traduzir. A gente pode traduzir implementando ou a gente pode traduzir com essas metalinguagens. Bom, de semântica operacional eu vou pegar exemplos muito pequenininhos aqui que eu adaptei deste livro fantástico, Semântica com Aplicações, um aperitivo. Tá? É um livro para graduação do pessoal ali nórdico aqui, o Nielson, não lembro de que país, Suécia, não sei. Eles têm essa linha da Springer para graduação. Esse livro é muito interessante. Então, vamos lá. Eu fiz aqui a semântica operacional, adaptei a semântica operacional para PostScript e para Lisp. Tanto faz, né? Aqui vai mudar muito pouco. Vocês vão ver que a semântica é a mesma, né? A atribuição é atribuição, né? Vai mudar o que é a sintaxe, mas justamente eu quero formalizar além da sintaxe. Então vai funcionar para a sintaxe PostScript aqui no começo, que eu vou explicar mais. Vai funcionar para a sintaxe do Lisp, que está lá embaixo. Bom, então semântica operacional é uma metalinguagem. Ela tem, portanto, ela própria tem léxico, sintaxe semântica, mas vamos lá. Então, vocês estão tendo o primeiro contato aqui com o léxico e a sintaxe dela é a semântica, tá?
da semântica operacional. Vamos ver a semântica da semântica operacional. É um antes e um depois. Isso eu expliquei bem lá, né? Nos vídeos anteriores. Eu quis passar essa ideia. É a mudança, tá? Então, o que é o antes? O antes eu tenho uma expressão na sintaxe da linguagem, quase, né, gente? Porque esse x aqui é para ser qualquer x, qualquer nome de variável. Aqui qualquer valor, tá? Esse x aqui está em itálico, esse a está em itálico. Eles não fazem, eles seriam subsintaxe. Aqui eu teria uma sintaxe, por exemplo, barra V3 2 def, tá? Então eu poderia executar aqui isso em PostScript. Eu boto lá barra V3 espaço 2 def, tá? Então esse x é qualquer nome que eu uso, aqui é qualquer valor valendo, tá? Qualquer que a linguagem entenda como valor, tá? E o def não, o def é o D, o E e o F aqui, ó, tá até em largura fixa aqui. Essa barra também é largura fixa. Esse barra aqui é o quote, né, que a gente viu no Lisp, é o cara que desliga o interpretador. Né? Em vez dele avaliar quem é x, ele sabe que x é um... Eu não tenho que avaliar, é x mesmo, é o símbolo mesmo, tá? Veja que eu estou dando a semântica da barra, né? Também dá para fazer, deveria fazer aqui a parte, a semântica operacional só da barra. Mas vamos voltar. Então, eu tenho essa expressão, ela é a sintaxe da linguagem, é o elemento sintático, é no texto, é na string, na sintaxe concreta da linguagem. E eu tenho as variáveis, o ambiente de referenciamento, que eu expliquei lá, é o grande ator, né, o grande personagem da semântica operacional, são as variáveis e seus valores. Muito bem, então eu tenho os dois. Eu tenho a expressão na linguagem, eu tenho a sentença na linguagem e tenho, em algum lugar aí, aqui eu estou representando simbolicamente, o conjunto de todas as variáveis do ambiente de referenciamento, que a gente vai sempre voltar a ele, né? Que era o dicionário lá no desenho do Léo Brod, lá do livro ilustrado do Forth, tá? Muito bem, o que é que eu vou ter depois? O que isso quer dizer? Que eu vou pegar o conjunto de variáveis, visto aqui como uma espécie de array, de vetor, tá? Vou nesse vetor e vou trocar onde tem x, eu vou fazer uma nova ligação, um novo vínculo, onde o símbolo que equivale ao x vai estar associado à interpretação deste A, por exemplo, um número, ou podia ser uma variável, no ambiente de referenciamento S. Então vamos fazer de conta que fosse uma variável y. Eu ia ver, isso aqui significa, isso é uma função semântica. Esse colchete duplo aqui, você está vendo o sentido formal, o significado formal, tá? Então, a função é a função é esse A maiúsculo, e aplicada aqui neste parâmetro, o parâmetro é essa sintaxe, que podia ser 12, que podia ser uma variável. Eu estou avaliando isso neste conjunto de variáveis que é o ambiente de referenciamento antes. Então, se fosse o y, eu ia trocar o y pelo valor dele, digamos que fosse 100. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? O valor digamos que eu tivesse botado barra V1 y, lembrando y é uma variável, def. Ora, o que é que eu estou dizendo? Que eu vou ter que avaliar o y dentro das variáveis, e lá tem o valor de y, suponhamos 100. E aí então eu vou trocar no ambiente de referenciamento o x, o vínculo do x, pelo vínculo de x com 100. Então eu passo a ter um novo ambiente de referenciamento, um novo conjunto de variáveis, que é o que era antes, mas com uma única modificação. O x agora é vinculado a um novo valor, o valor desse A aí. Ufa! Parece muito complicado, mas não é assim. É justamente uma linguagem matemática para uma ideia simples. Que eu peguei uma variável que valia alguma coisa e agora troquei essa coisa que ela valia por um novo valor. Eis a semântica operacional, o antes e o depois, tá? Aqui é com a sintaxe do Lisp, set
Aí tem a mesma ideia do barra x ali, olha o x como símbolo, e aqui alguma coisa que vai ser avaliada, né? Pode ser uma variável, pode ser uma aritmética, uma expressão aritmética. Muito bem. Não é para se preocupar tanto nos detalhes. Aqui eu estou reforçando ideias bem simples de que o sentido é a mudança das variáveis, que eu já tinha falado. Só que agora eu estou exemplificando mesmo. Vou dar um outro exemplo mais fácil. Skip. Eu tirei lá do livro. Não é muito comum em linguagem de programação assim, o skip. Em linguagem de montagem é o NOP, ou No Operation, alguém que faz nada, tá? Mas vamos fazer que eu não soubesse. O que é que eu estou lendo? Executar skip no ambiente de referenciamento antes significa depois que o ambiente de referenciamento é o mesmo de antes. Ora, se o sentido é a mudança e não mudou nada, é uma função que não faz nada. É uma função sem efeito. Algumas linguagens de programação têm, né? Como eu falei, linguagem de montagem tem o NOP. Em outras linguagens não é tão comum uma linguagem que não faz nada, né? Uma instrução que não faz nada. Muito bem. Esses foram exemplos de semântica operacional, exemplos muito simples, né? Porque se a gente fosse ver o que é um if, o que é um while, o que é uma função, aí é complicado, ia demorar. Aí que é um curso inteiro, né? Ou um livro inteiro. Não, nosso objetivo não é esse, é saber que existe. E para terminar, vamos ver a semântica denotacional. Aqui eu inventei um exemplo meu, tá? Esse é um exemplo inventado meu. Inteiro sem sinal em C. Então eu tenho uma função semântica. A função M de meaning, que é sentido, né? Muito comum. O CB você vai trazer exemplos mais ou menos com essa, pelo menos nessa parte aí, né? É M de meaning, tipo uma função significado, sentido e significado, né? Vamos falar significado, né? Uma função significado cujo parâmetro é, na linguagem de programação, essa expressão, unsigned short int. Então, o que era semântica denotacional? É mapear trechos sintáticos da linguagem em matemática, na abstração matemática mais precisa, né? Porque eu posso, na minha intuição, pensar que são os inteiros. Não é. Os inteiros são infinitos, tá? Mas existe em matemática, precisamente, um cara que coincide com os inteiros curtos aqui sem sinal, que é o Z256. Isso aqui vem da teoria de grupos ou da teoria dos números, né? O que é o Z256? São as classes de equivalência definidas pelo resto da divisão. Então, por exemplo, se eu tenho um número, o resto da divisão por 256. Então, por exemplo, 256 dividido por 256 dá resto zero. Então, o 256 nos inteiros mapeia na classe de equivalência zero. Por quê? Porque 256 dividido por 256 dá resto zero. 1024 dividido por 256 dá zero. Dá 4, resto zero. Então, 1024 também cabe nessa caixinha aqui, tá? 257. 257 dividido por 256 deixa resto 1. Ele cabe aqui. 1025 cabe aqui. Isso aqui é representação de conjuntos. Todos os inteiros caem nesse conjunto. É a classe de equivalência de todos os números inteiros cujo resto da divisão por 256 dá zero. Bom, vocês viram que existem 256 conjuntos assim, cada um para um resto diferente. Isto é assim definido matematicamente. Este conjunto tem soma. Você tem a soma deles, que é definida também usando o resto da divisão. Tem multiplicação, então não é só um grupo, é um anel. Tá? Matematicamente isso aqui é um anel. Na verdade, é até um corpo, tá? Dentro das teorias algébricas, isso aqui pode ser um corpo, eu acho. Bom, é no mínimo um anel, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês que essa coisa toda matemática que existe é exatamente o que eu quero equivalente, precisamente, sem nenhum erro, sem tirar nem pôr,
do unsigned short int. Eles têm as mesmas propriedades, eles têm os mesmos comportamentos, dá para fazer um isomorfismo entre eles. Tá? Então é isso que eu quero na semântica denotacional. Encontrar a matemática que, numa função abstrata mental aqui, leva, eu estou levando no intuitivo. O intuitivo que tem uma expressão matemática. É uma ideia formal matemática. São dois formalismos que eu estou levando. Eu estou levando do formalismo linguagem de programação para o formalismo matemático. Mas lembrando que o formalismo matemático ele é muito uma intuição, tá? Uma abstração. A abstração correta. Tá? Bom, eu trouxe aqui o exemplo do livro para aquela mesma que a gente fez operacional. Aqui eu já não estou inventando. Tá? Então, a função meaning, aqui é a função significado de um sintagma, né? de uma expressão sintática, é uma função dessa sintaxe e que leva de estados em estados. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. É uma função, veja, M recebe uma expressão sintática. O que é que ela retorna? Ela retorna uma função. M disso tudo aqui é uma função. O que é que essa função faz? Ela pega um estado e leva a outro estado. Tá? Então, muito bem. Se eu pegar a semântica denotacional desta expressão, ela vai me dar uma função. Se eu pegar essa função e aplicar a variáveis, ela vai me dar um novo conjunto de variáveis onde eu faço aquela mesma troca. Tá? Aqui ficou muito parecido, né, com a semântica operacional. Tem muito a ver. Né? Mas é uma outra ideia. Tá? Aqui é uma outra ideia. Vamos ver o skip. M de skip é uma função. Skip é um sintagma. M de skip é uma função que me retorna outra função. O que é que essa função faz? Pega um estado e leva a outro estado. Então, ela pega o mesmo estado e leva ele mesmo. Pega um estado e leva ele mesmo. Tá? Ou seja, não faz nada. Eu poderia dizer que essa função mSkip é a função identidade. Tá? Então, veja. A semântica denotacional de uma sintaxe é uma função, a função identidade no caso do skip. Tá? Bom, complexo, né? Mas vamos ficar com esses exemplos, para não dizer que eu não dei exemplos, mas vamos ficar com menos. Vamos ficar com a ideia de que o sentido aqui está levando os elementos da linguagem em ideias matemáticas. No caso aqui, a função identidade na matemática. Tá? Em funções precisas, em abstrações precisas. Tá? A coisa se complica quando a gente pega a parte das linguagens de programação que são mais ricas. Então, a semântica de uma expressão que começa com while e tem qualquer coisa que eu omiti aqui, tá? Eu omiti os detalhes, vai ser levado numa coisa chamada ponto fixo, uma função matemática chamada ponto fixo, que é uma ideia matemática abstrata, de alguma coisa equivalente àquela outra coisa, enfim, eu estou aqui economizando, só para falar que a semântica denotacional precisa do while equivale em matemática a uma coisa abstrata lá que chama ponto fixo, que é pouco estudado, tá? Outra coisa, retorno de uma função pode ser um laço infinito que não retorna nada. Eu comentei isso no vídeo. E aqui eu achei o símbolo. Eu tenho que trabalhar com conjuntos que têm expandidos, chamados domínios expandidos, que inclui a possibilidade, ou simbolizo a possibilidade de não voltar, de não retornar, que existe na computação. Então, este é uma matemática mais precisa. Tá? Mas é uma matemática que eu tenho que enriquecer. Né? Então, saber de semântica denotacional é expandir os conhecimentos matemáticos que têm essas abstrações, né? Teoria dos domínios, ponto fixo e tal, que tem essas abstrações mais precisas para mapear a computação. Tá?
E eu tinha comentado lá, eu pus o Alan Turing, e aqui tem um colega dele, da geração dele, que é muito importante para nós, o criador da semântica denotacional. Fiquei devendo, né, o Stretching, e que é também o criador do BCPL, que deu origem ao B e que deu origem ao C, né? O B e o C não são dele, né? Mas foram influenciados pelo BCPL dele, né? E o Dan Scott, que está aí até hoje, aí tem vídeos dele no YouTube explicando teoria dos domínios. Ele é mais um matemático mesmo, é o cara que bolou aí essa matemática mais precisa para a computação. Então, terminamos aqui a nossa demão de explicações, né? Uma segunda demão de explicações para reforçar esses elementos aí que a gente jogou na mesa, né? Essas peças de quebra-cabeça que estão na mesa, que ainda não estão perfeitamente coladas, que não estão perfeitamente encaixadas. E a gente vai trabalhar muito o ambiente de referenciamento, né? No hardware, né? No porão lá, na nossa abstração mais baixa, que é a memória. A gente vai enxergar os diferentes tipos de ambiente de referenciamento. E aí eu vou lembrar sempre, olha, isso no fundo é o que a semântica denotacional quer, né? Ela quer enxergar isso. E vai ser uma ligação frouxa que a gente vai fazer, né? Bom, a semântica operacional ela é mais fácil, né? Eu fiquei de fazer aqui no Lisp, ó, vamos lá, já indo embora sem fazer rapidinho aqui no Lisp. Voltei para o Emacs, o editor, né? Tá de pequenininho de propósito aí, eu aperto o Alt X, que ele interpreta como Meta X, IELM, Interactive Emacs Lisp Mode. Veio aqui um REPL, vou ampliar. Vamos lá. Vou criar uma variável que eu vou chamar de V23 e vou inicializar com 1000. Então, o que é que o eval faz? Se eu fizer eval V23, ele retorna 1000. Não precisava, eu já estou no REPL, né? O REPL já é read eval print loop, ó, V23. Mandei para ele, ó, manda aí V23. Ele vai no dicionário, ele vai no ambiente de referenciamento, tá? Então, a semântica aqui de jogar a semântica operacional de escrever uma expressão com uma variável significa avaliar no ambiente de referenciamento, tá? Mas eu posso alterar o valor, né? Então, se eu pedir agora o V23, veio 7. Veja que ele alterou o dicionário. Esse dicionário está embutido, esse ambiente de referenciamento está embutido. Eu, programador, tenho na minha cabeça, o interpretador tem aí dentro, né, na memória em algum lugar, e está coincidindo as minhas intuições do que eu espero da semântica com o funcionamento, né? E eu poderia ainda escrever uma terceira via, que é a semântica operacional aqui, ó, dessa atribuição. Eu estou vendo que ela deu certo, então eu estou vendo a operação dando certo, tá? Muito bem. Agora sim, até a próxima.